Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Paula, do canal Fios e Artes Ateliê. Essa daqui é a nossa videoaula de hoje. Nós vamos fazer o tapete da pia do jogo de banheiro Balon. Esse daqui é um jogo que eu fiz, o primeiro, né? Eu fiz ele em marrom e bege. E hoje, na nossa videoaula, nós vamos fazer esse daqui, com tons de verde. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, se inscrevam no canal, ativa o sininho. E no final desse vídeo, eu já tô dando a dica da nossa próxima videoaula, que vai ser uma passadeira de Natal. Então, nós vamos iniciar o nosso tapete. Esse é o tapete da pia, né? Lembrando, nós vamos iniciar ele, gente, com 34 correntinhas, tá? Então, vamos fazer a nossa laçadinha inicial. Então, vamos lá. Ó, sempre lembrando que como ele vai ter carreira de ponto alto dos dois lados da correntinha, então tentar não fazer a correntinha muito apertada. Se o teu ponto é muito apertado, para fazer as correntinhas, usa uma agulha um pouquinho maior, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer as minhas 34 correntinhas e daí já voltamos. Ó, como vocês podem ver aqui, né, ó, as minhas correntinhas, elas estão bem soltinhas, tá bom? Então, nós vamos fazer daí o primeiro ponto alto em cima da quinta correntinha. Nós vamos pular 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, nós vamos fazer o nosso primeiro ponto alto. Então, aqui nós já temos dois pontos altos, que esse daqui ele sugere um ponto alto. Aqui, nós vamos fazer ponto alto até chegar lá no finalzinho, no nosso último ponto. Nós temos que ficar com um total de 31 pontos altos, contando com essas três correntinhas aqui. Então, aqui, ó, eu já fiz, né, os meus 31 pontos altos. E esse fiozinho aqui do início, eu gosto de já arrematar ele, porque eu acho que se a gente deixar para arrematar no final do trabalho, eu particularmente não gosto. Eu gosto de, tipo assim, quando eu terminei o trabalho, ele já tá todo pronto, sem arremate e sem nada. Então, eu vou colocando ele aqui, eu sempre passo ele por dentro das correntinhas, porque daí agora, eu fazendo a próxima carreira de pontos altos, ele vai ficar bem preso. Então, não tem o risco da minha cliente, ou eu mesma, né, se o tapete for para mim, bater o tapete na máquina, né, e tal, e o tapete acabar se desmanchando. Agora aqui, gente, olha, nós vamos fazer mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E nós vamos fazer um ponto alto aqui, ó, bem no pezinho do último ponto alto da carreira anterior. Então, vamos fazer aqui. O último ponto, que é o que a gente dá o nozinho, sempre fica mais preso, né? Então, aqui, ó, fizemos aqui, ó, ele vai ficar com essa argolinha pra gente fazer os pontos aqui da virada, tá bom? Da curva. Então, agora, nós vamos fazer 31 pontos altos. Nós vamos fazer ponto sobre ponto, tá? Em cima de cada ponto, até o final da carreira. Então, nós chegamos aqui na nossa aqui eu vou fazer ainda, ó, em cima daquelas correntinhas que viraram, né, pro primeiro ponto alto, eu vou fazer mais um ponto alto. E aqui desse lado, igual eu fiz do outro lado, eu vou fazer também a argolinha, né, com 5 correntinhas. Então, 3, 4, 5. E vou fazer aqui, na última correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo para finalizar a minha carreira. Então, eu fiquei com a argolinha, né, com 5 correntinhas dos dois lados. Aqui eu vou subir as 3 correntinhas para fazer o primeiro ponto alto. E aqui, gente, nós vamos seguir novamente fazendo, ó, ponto alto sobre ponto alto até lá o final da nossa carreira. Então, eu vou fazer os meus pontos altos aqui e eu volto quando chegar aqui na curva, tá bom? Então, olha só, gente, cheguei aqui na curva, certo? Já fiz o meu último ponto, né, aqui. Aqui na curva, eu vou fazer dentro aqui da argolinha, eu vou fazer 10 pontos altos. Então, ó, 3, 4, 5. Puxa, né, para caber todos os pontinhos. 6, 7,
8, 9, 10. Então, eu fiz aqui os meus 10 pontos altos dentro da argolinha, e aqui eu vou seguir novamente, né, igual eu fiz aqui do outro lado, eu vou seguir ponto alto sobre ponto alto. Então, gente, aqui, ó, eu vou seguir ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui na curva, e aqui na curva eu vou fazer novamente igual eu fiz aqui do outro lado. Aqui dentro eu vou fazer 10 pontos altos. Então, eu volto com vocês quando eu chegar aqui, tá bom? Então, gente, aqui, ó, eu já terminei a minha carreira, aqui, ó, eu já arrematei o meu fio, eu fiz o ponto baixíssimo, né, aqui na terceira correntinha do primeiro ponto, já escondi o meu fio aqui, do mesmo jeito que eu fiz no início, escondi ele entre os pontos aqui. Como eu vou fazer com duas cores, então eu sempre procuro, se eu arremato de um lado, eu inicio do outro. Algumas peças, de repente, não dá para fazer isso, mas quando dá, eu sempre faço isso, tá bom? Então, eu já amarrei o meu fio aqui, ó, assim, ó, aqui tem os 10 pontos da curva, o primeiro ponto da carreira de ponto alto, certo? Da carreira reta, né? Da parte reta do tapete. Eu amarrei o meu fio aqui, ó, gente, para vocês verem bem, ó. Eu amarrei o meu fio aqui, ó, no segundo ponto alto, tá bom? Esse primeiro ponto alto, nós vamos pular ele. Então, nós vamos aqui, ó, no segundo ponto alto, vamos subir 3 correntinhas, né? Que vai ser o nosso primeiro ponto de base. E no mesmo espaço, nós vamos fazer mais 3 pontos altos. Então, aqui, ó, eu fiz, no caso, 4 pontos no mesmo ponto alto de base, no mesmo espaço. Vou fazer uma correntinha de espaço, vou pular aqui, ó, 1, 2, 3 pontos, e vou no quarto e vou fazer 4 pontos altos no mesmo espaço. Quem estiver fazendo com a mesma cor, é claro que não precisa cortar o fio, tá bom, gente? Então, uma correntinha de espaço, ó, 1, 2, 3, pulo os 3 pontos, no quarto, vou fazer os 4 pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo assim, gente, até o final, até chegar aqui na minha curva. Ó, então aqui, gente, eu cheguei aqui no final, aqui no início eu pulei um ponto, então aqui no final ele também sobra um ponto, tá bom? Então, vamos fazer uma correntinha, aqui esse ponto que nós temos que pular mesmo, nós vamos pular esse ponto, né, que é da parte reta do tapete, vamos pular o primeiro ponto da curva e vamos para o próximo ponto, e aqui nós vamos fazer os nossos 4 pontos altos, né, no mesmo ponto de base. Aqui na curva, nós não vamos fazer essa correntinha de espaço. Então, fizemos aqui, pula um ponto e no próximo já faz seus 4 pontos em cima do mesmo, dentro, né, do mesmo ponto, tá bom? Então, aqui na curva vai ser assim. Aqui nós vamos fazer 5 motivos desse. Então, fiz o primeiro, fiz o segundo e vamos continuar. Ó, pula um ponto, né, aqui, e no próximo faz. Pula um ponto e faz no próximo. Nós vamos fazer assim até chegar aqui. Completou os 5 motivos. Então, aqui, ó, gente, eu cheguei aqui, ó, eu fiz em cima, né, o 5º motivo em cima do último ponto da curva. O de vocês também tem que ficar aqui, tá? No último ponto da curva. Aqui eu faço a correntinha de espaço, pulo o primeiro ponto, igual, né, nos outros lados. Vou pular o primeiro ponto e vou fazer o primeiro motivo em cima do segundo ponto alto da parte reta do meu tapete. Então, aqui nós vamos seguir novamente, igual nós seguimos do outro lado. Fazemos no segundo ponto, né, da parte reta, uma correntinha de espaço, pula 3 pontos e vai no 4º ponto e faz o teu próximo motivo. Então, nós vamos fazer, né, pulando 3 pontos com uma correntinha de separação até chegar aqui na nossa curva.
Então, aqui, ó, gente, já cheguei no final, né, da minha parte reta, cheguei na curva. A mesma coisa, vamos pular o último ponto da nossa parte reta. Vamos pular o primeiro ponto da curva e vamos para o segundo ponto da curva. Então, aqui nós fazemos a correntinha de separação, vamos para o segundo ponto da curva e vamos fazer o nosso primeiro motivo. Aqui, igual nozinho nós fizemos na outra curva, nós vamos fazer aqui. Sem correntinha de separação, pulamos um ponto e vamos para o próximo, tá bom? Então, nós vamos fazer assim até chegar aqui aonde encontra com o início da nossa carreira. Então, aqui eu já cheguei, né? Vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, onde eu fiz o meu, né, onde eu subi para fazer o primeiro ponto alto. Como eu expliquei para vocês, eu gosto de já ir, né, escondendo os meus fiozinhos para não deixar lá para o final, ainda mais quando a gente fica nessa troca de cores, né? Senão você vira o tapete e até desanima, né, quando termina, né, aquele monte de fio. Então, aqui, ó, gente, eu já vou esconder aqui o meu fiozinho, tá bom? Eu vou trocando de cor e já escondo o fio. Então, aqui eu já escondi o meu fio. Depois, quando eu passo, né, passo pela carreira, eu só corto daí essas pontinhas que ficam, tá bom? Então, aqui, ó, nós ficamos de cada lado da parte reta, nós ficamos com 8 motivos. E em cada curva, ficamos com 5 motivos. Se por um acaso o teu não ficou com essa contagem, então volta o vídeo, gente, dá uma olhada para ver aonde que saiu errado, tá bom? Então vamos continuar aqui. Agora aqui, ó, já fechei aqui. No mesmo lugar eu vou subir as minhas correntinhas para fazer o nosso primeiro ponto alto. E aqui eu vou fazer, ó, ponto sobre ponto, né, de cada um dos motivos. Ó, então eu tenho 4 pontos altos aqui embaixo, né? Então, em cima, também 4 pontos altos. Vou fazer a separação com uma correntinha e já vou para o próximo motivo. Então, aqui nós vamos fazer dessa forma, inclusive na curva. Ó, fiz os 4 pontos altos, uma correntinha de separação e já vou para o próximo motivo. Então, aqui nós vamos seguir ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha de separação. Aqui na curva, nós vamos também fazer ponto alto sobre ponto alto e vamos fazer uma correntinha de separação. Então, eu vou fazer até toda a curva, toda a volta do tapete, e daí eu volto aqui com vocês para nós começarmos a nossa próxima carreira. Só não esquece, gente, de colocar aqui a correntinha de separação na curva, igual a gente tá fazendo aqui, tá bom? Senão o teu trabalho começa a repuxar. Então, aqui, ó, gente, eu já fiz toda a volta, né? Aqui eu fiz, né, na curva, os ponto alto sobre ponto alto, separado por uma correntinha. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha de separação e vou fechar o meu ponto na terceira correntinha. Aqui, gente, eu vou subir, ó, as 3 correntinhas, que vão, né, ser o primeiro ponto alto. E aqui, todos esses pontos de cada bloquinho, nós vamos fechar eles juntos. Então, como que nós vamos fazer? Vamos colocar o primeiro ponto alto na agulha e não vamos fechar. Segundo ponto alto, não vamos fechar. E aqui? Aqui são 3 porque já comecei com as correntinhas. Então, aí vamos puxar e fechar, ó, todos juntos de uma vez só. Vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas de separação. E vamos para o próximo. Então, o primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto e o quarto ponto alto, ó, todos na agulha. Agora, eu vou laçar o meu fio e vou puxar, vou fechar todos eles juntos. E vou fazer 1, 2, 3 correntinhas de separação. Então, nós vamos fazer assim até chegar esse último motivo aqui da parte reta. Quando chegar aqui, eu volto com vocês.
Então, 3 correntinhas de separação e 4 pontos altos fechados juntos. Pronto, gente, ó, já fiz aqui é o meu último, certo? Aqui, ó, vocês vão reparar que ele vai ficar meio repuxadinho, não tem problema, tá? Porque daí na próxima carreira, como nós vamos fazer ponto alto aqui, então ele normaliza, ele fica, né, ele já se estica de novo. Ele só não pode ficar muito repuxado, gente. Se ele ficar muito repuxado, é porque você tá fazendo o teu ponto muito apertado. Daí volta e faz de novo. Então, aqui, ó, cheguei aqui no meu último. Aqui, nesses da curva, nós vamos fazer com 7 correntinhas de separação. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, esse daqui é o meu último, eu já, da parte reta, eu já fiz as 7 correntinhas para ir pro da curva. Então, vamos fazer aqui os nossos 4 pontos altos fechados juntos. Ó, tô com os 4 pontos altos na agulha, né? E fecho os 4 juntos. Aqui, vou fazer novamente 7 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, fecho aqui, vou fazer os meus 4 pontos altos fechados juntos, certo? Então, gente, olha, nós vamos fazer assim, com 7 correntinhas de separação, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós vamos fazer ele com 7 correntinhas de separação em toda a curva. Então, aqui eu fiz os 4 pontos altos, já fiz as minhas 7 correntinhas, vou pro próximo, 7 correntinhas, vou pro próximo, 7 correntinhas, vou pro próximo. E aqui, aonde fica entre o da curva e o motivo da reta, eu também vou fazer com 7 correntinhas de separação. Nos da reta, eu retorno fazendo 3 correntinhas de separação. Cheguei aqui no último da reta, já inicio com as 7 correntinhas de separação e vou aqui até o final, nesse último, também com 7 correntinhas de separação. Então, aqui vão ter separação, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 separações na curva com 7 correntinhas, tá bom? Então, eu vou terminar aqui o meu da curva, vou fazer a minha reta, vou fazer a minha próxima curva e volto com vocês aqui. Então, aqui eu já cheguei no final da minha carreira, eu vou fechar com ponto baixíssimo, ó, tem a primeira, segunda e a terceira correntinha, certo? Eu vou fechar o ponto baixíssimo aqui, aonde se encontram os meus pontos altos. Não vou fechar ele muito forte, porque eu vou precisar depois colocar ponto aqui. Como eu tô fazendo com 2 cores, então aqui, gente, eu corto a minha cor, certo? Corto o meu fio. E já arremato ele, né? Já vou esconder ele. Se você estiver fazendo com uma cor só, você não precisa cortar o teu fio, tá bom? Então, eu vou esconder já o meu fiozinho, o meu barbante aqui, e já volto pra gente continuar, que daí eu vou amarrar o meu fio já aqui do outro lado. Então, gente, aqui, ó, pra quem vai mudar de cor, olha, aqui nós temos o nosso primeiro motivo da reta, certo? Então, essa primeira carreira aqui de ponto alto, nós vamos colocar fazer o ponto por trás aqui. Não vamos utilizar a primeira correntinha, vamos entrar aqui, ó, no meio do ponto e puxar. Então, como que nós vamos fazer para iniciar? Aqui, ó, tem o ponto alto. Aqui é onde os 4 pontos altos são fechados juntos. Porque aqui, ó, esse próximo já é o primeiro ponto, certo? Então, aqui onde você fechou os 4 pontos altos, você vai pôr a tua agulha e vai pegar aqui, ó, por trás e vai puxar o seu fio para iniciar a sua próxima carreira. Então, eu já puxei aqui, vou dar o meu nozinho, certo? Aqui, nessa carreira, nós vamos fazer somente ponto alto, não tem aumento, não tem correntinha de intervalo. Então, eu vou explicar aqui para vocês o início, como que vocês vão fazer, e daí nós vamos fazer toda a carreira. Porque na curva também não vamos ter aumento e nem correntinha de separação.
Então, eu coloquei aqui, ó, vou subir as minhas 3 correntinhas, certo? Aqui eu estou exatamente onde o ponto fechou. Então, em cada espaço de correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Pegando aqui, ó, pego por dentro da correntinha e puxo o meu fio. Pego por dentro da correntinha, ó, deixa eu tentar mostrar bem aqui para quem ainda não fez assim. Ó, aqui, ó, tá a minha correntinha, certo? Essa argolinha nós não vamos usar. Vamos por dentro do fio e puxa para fazer. Ó, então aqui, ó, eu tinha na carreira anterior, eu fiz o motivo, 3 correntinhas de separação. Esse daqui não faz parte da correntinha de separação. Esse é onde eu fechei os 4 pontos altos. Então, eu fiz o primeiro, o segundo, e aqui, ó, eu fiz o terceiro ponto. Vocês têm que cuidar para não fazer ponto a mais, tá bom, gente? Então, aqui, ó, 3 correntinhas que eu fiz de separação, 3 pontos. Onde eu fiz aqui, onde eu fechei o ponto alto, eu faço um ponto alto. E aqui é o início das correntinhas. Então, 3 pontos altos. Certo? Ó, certinho aqui, 3 pontos altos. Então, ele vai ficando assim, ó, gente. Ele vai ficando com esse, com a argolinha pra fora, para dar para não, porque se você colocar, se você fizer, vamos pôr assim, ele fica estranho, né? Até porque os pontos vão ficar soltos, né? Ó, olha a diferença. Assim dá para fazer, mas ele vai ficar com os pontos soltos. Eu acho que assim ele fica o ponto preso em cada correntinha e fica mais bonitinho, tá bom? Então, nós vamos fazer toda a nossa curva exatamente desse jeito aqui. Aqui na curva, né, tem o ponto onde nós fechamos os 4 pontos altos e mais 7 correntinhas. Então, aqui vão ser, né, 7 pontos altos. É exatamente um ponto alto para cada correntinha, tá bom, gente? Só cuidar para não fazer aumento, porque senão o teu trabalho vai começar a criar aquelas ondas, tá bom? Então, nós vamos seguir assim, ponto alto dentro da correntinha por toda a nossa volta. Então, aqui, ó, gente, já fiz aqui, ó, como vocês viram aqui, ó, ele ficou retinho, né? Já fiz aqui a minha carreira. Aqui eu vou fechar com o ponto baixíssimo e já vou subir 3 correntinhas, né? E aqui, gente, ó, eu vou fazer, nessa carreira, vai ser ponto alto sobre ponto alto. Em toda a carreira, tá? Nessa carreira, ó, ponto alto sobre ponto alto. Nessa carreira não tem aumento também, não tem correntinha de separação. Nós vamos fazer ela toda a volta dela, só ponto alto. Inclusive aqui na curva. Na curva, nós não vamos fazer nenhum aumento e nem correntinha de separação. Vai ser ponto alto sobre ponto alto nas duas partes retas do tapete e nas duas curvas, ó, assim como eu tô fazendo aqui. Ponto alto sobre ponto alto. Um ponto para cada ponto alto de base. Então, vamos fazer toda a nossa volta, tá bom? E nós voltamos. Aí, quem estiver fazendo com 2 cores, como eu, quando chegar aqui no final, já pode fechar a sua carreira com o ponto baixíssimo e já trocar de cor. Para trocar de cor, nós vamos colocar... Bom, eu volto para mostrar com vocês aonde, né, onde vocês vão colocar a próxima cor, tá bom? Então, pronto, gente, já terminei aqui minha carreira. Como eu vou trocar de cor, né? Então, eu já finalizei aqui, já arrematei o meu fio e vou iniciar agora com o tom de verde mais claro. Então, agora aqui, ó, nessa próxima carreira, agora nós vamos iniciar novamente esses motivos aqui, esses balãozinhos. Então, aqui, ó, tá vendo aqui onde a gente tem o primeiro motivo da parte reta? Então, nós vamos seguir mais ou menos que pegue onde nós iniciamos aqui, nós vamos iniciar aqui. Então, que ele fique mais, não precisa ficar exatamente, né? Mas que ele fique mais ou menos no mesmo sentido. Para que a gente comece sempre pela nossa parte reta, tá bom? Então, eu já dei aqui o meu nozinho e vamos subir as 3 correntinhas.
Então, essa parte aqui, nós vamos fazer igual aqui. Nós vamos subir, né, as 3 correntinhas para fazer o nosso primeiro ponto alto. Vamos fazer mais 3 pontos altos no mesmo ponto de base, né? Com as correntinhas vão ficar 4 pontos altos. Uma correntinha de separação. Aqui nós vamos pular os 3 pontos de base. No quarto ponto de base, vamos fazer... Então, eu fiz aqui, certo, gente? Ó, 4 pontos altos, separado por uma correntinha. Pulo 3 pontos de base, 4 pontos altos, separo uma correntinha. Pula os 3 pontos de base, vou para o quarto ponto e faço os meus 4 pontos altos em cima do mesmo ponto de base. Opa! E faço uma correntinha de separação. Aqui, gente, nessa volta, nós vamos fazer a volta inteira desse jeito. Os 4 pontos altos separados por uma correntinha, pulando os 3 pontos de base. Nós vamos fazer assim, inclusive na curva, tá bom? Até chegar aqui o final. Se chegar aqui no final e o teu, por exemplo, sobrar 2 pontos, não tem problema, tá bom, gente? Isso não vai interferir no trabalho final, tá bom? No resultado final do teu trabalho. Então, eu vou fazer toda a minha volta e daí eu volto aqui com vocês. Então, só para relembrar, vai ser toda a volta separado por uma correntinha, inclusive na curva. Então, aqui, gente, agora na próxima carreira, né, já fechei aqui com ponto baixíssimo e vamos iniciar a próxima. Vamos seguir novamente igual nós fizemos aqui embaixo. Ponto alto sobre ponto alto. Então, eu tenho 4 pontos altos da base e vou fazer 4 pontos altos aqui. Uma correntinha de separação, igual eu fiz aqui embaixo, certo? E nós vamos seguir assim, por toda essa parte reta do nosso tapete. 4 pontos altos do motivo, uma correntinha de separação e já vou para o próximo motivo. Então, nós vamos fazer assim até chegar aqui, ó, gente, na curva, tá? Esse daqui é o nosso último motivo, né, da reta, que no caso é... Deixa eu colocar assim, que fica melhor para mostrar. Então, esse aqui é o último motivo aqui da reta, que no caso é esse daqui. Então, até aqui, nós vamos fazer com uma correntinha de separação. Na curva, gente, nós vamos fazer com 2 correntinhas de separação para o nosso trabalho não começar a repuxar. Aqui ele vai ter 12 espaços com 2 correntinhas de separação. Porque aqui, ó, aqui é o primeiro, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Até aqui, ó. Até aqui eu vou fazer com 2 correntinhas de separação, certo? Na reta, uma correntinha de separação. E aqui na curva, novamente, cheguei aqui no último motivo da reta, vou fazer com 2 correntinhas de separação, mais 12 motivos, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui, porque aqui não vai mudar nada, a única coisa que muda é que aqui aumenta a correntinha de separação, que ao invés de uma igual na reta, são 2. Então, nós vamos fazer a nossa volta, e daí eu volto com vocês. Então, só lembrar, gente, ó, aqui nós temos 8 motivos na reta, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O último. Quando chegar no último, começa 2 correntinhas de separação até o final da curva. Fazer isso dos 2 lados. Então, aqui, né, gente, já terminei minha carreira, já fechei ela aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, vamos subir 3 correntinhas. Aqui, nós vamos fazer igual aqui, certo? 4 pontos altos fechados juntos. Então, eu já fiz o meu primeiro ponto alto, deixo o segundo na agulha, o terceiro, o quarto, e puxo todos juntos, fecho todos juntos. Vamos fazer 3 correntinhas de separação e vamos
para o próximo motivo. Então, eu vou deixar os 4 pontos na agulha, certo? 3 e aqui 4. Então, deixei os 4 pontos aqui na agulha e vou fechar todos juntos. Aí, faço o primeiro correntinha, segunda correntinha e terceira correntinha. Então, aqui nós vamos seguir fazendo os 4 pontos altos fechados junto, separados por 3 correntinhas. Agora, nós vamos mudar um pouquinho aqui na curva. Então, agora, nós vamos fazer essa separação de 3 correntinhas por 11 vezes. Então, aqui, ó, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Até aqui, nós vamos separar por 3 correntinhas. Aqui é a última separação com 3 correntinhas. Então, eu vou vir até aqui, fazendo 11 separações por 3 correntinhas, e daí eu volto com vocês. Oi, gente, só para corrigir aqui com vocês, eu vou pedir desculpa, eu contei um a mais, tá? Porque, na verdade, vem aqui também desse lado com 3. Então, aqui na reta, antes da curva, nós vamos fazer 10 motivos com 3 correntinhas de separação. Vamos fazer 10 vezes as 3 correntinhas. Então, ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui onde eu falei que seria 11, nós já vamos iniciar com 7 correntinhas de separação. Então, eu fechei aqui os meus 4 pontos altos, e aqui, ó, eu não vou fazer 3 como eu tinha falado, vou fazer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá bom? Então, olha, agora nós vamos seguir fazendo 7 vezes com 7 correntinhas de separação. Então, eu fiz aqui o primeiro, né, que vai ser aqui o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Então, até aqui, nós vamos fazer com 7 correntinhas de separação na curva, por 7 vezes, tá bom? Então, eu fiz aqui minha última separação com 7, e agora eu volto a fazer com 3 correntinhas. Então, eu faço com 3 correntinhas e sigo da mesma forma, né? 4 pontos altos fechados junto, certo? Ó, terminei aqui com 7 correntinhas, né? Que pega uma parte da curva ainda. E aqui eu já iniciei com 3 correntinhas. Agora, nós vamos fazer 3 correntinhas de separação por 12 vezes. Então, aqui eu já fiz a minha primeira separação com 3 correntinhas. Então, aqui, ó, deu a primeira, daí aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, então, até chegar aqui, eu vou fazer 3 correntinhas de separação. Daí, eu faço esse bloquinho aqui. Feito esse bloquinho aqui, nós vamos fazer novamente na curva com 7 correntinhas de separação por 7 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 7 vezes, até aqui, eu faço com 7 correntinhas de separação. Vai sobrar 2. Aí, esses 2 que sobra, você faz com 3 correntinhas de separação, porque aqui nós fizemos 10, né? Daí, com mais 2, vai ficar com 12, igual nós fizemos aqui deste outro lado. Então, acho que deu para entender, né, gente? Agora, nós vamos seguir por 10 vezes 3 correntinhas de separação. Não, desculpa. Por 12 vezes 3 correntinhas de separação. Aqui, 7 vezes por 7 correntinhas de separação. E os 2 últimos que sobra, 3 correntinhas de separação. Bom, então aqui, ó, gente, eu já terminei a minha carreira. Se a tua também der essa impressão, assim, que tá virando, se for pouca coisa, não se preocupe, porque agora, nessa próxima carreira, ele já assenta, tá bom, gente? Ele já se endireita. Aqui, para quem tá mudando de cor igual eu, vai fazer igual nós fizemos aqui, ó. Vai colocar mais ou menos aqui, ó, no caminho aonde a gente iniciou.
aqui seria o primeiro bloquinho. Então, nós vamos iniciar aqui, aonde dá a entender que seria o primeiro bloco da carreira reta. Então, igual nós fizemos aqui nessa carreira, nós vamos pegar por dentro da correntinha. A primeira argolinha da frente da correntinha vai ficar para fora, tá bom, gente? Então, eu coloco aqui no meu ponto, dou a minha laçadinha, né? E vou iniciar. Aqui nós vamos fazer da mesma forma, igualzinho. Ponto alto dentro, ó, de cada correntinha, por toda a volta. Tá vendo? Ó, igual eu fiz lá embaixo para ficar essa argolinha para frente, para enfeitar o tapete, né? Nós vamos fazer aqui também. Ó, um ponto alto dentro de cada correntinha, certo? E aqui, ó, gente, eu não vou repetir com vocês, porque vai fazer exatamente igual aqui. Aqui nós vamos fazer um ponto alto dentro de cada correntinha, certo? Em toda a volta. E do mesmo jeito que nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui. Nós vamos fazer uma carreira de ponto alto sobre ponto alto, sem aumento e sem separação. Então, do mesmo jeitinho que nós fizemos essa carreira, essas duas carreiras aqui, nós vamos fazer aqui uma carreira inteira de ponto alto dentro das correntinhas e acima uma carreira inteira de ponto alto sobre ponto alto. As duas carreiras sem aumento e sem correntinha de separação. Então, aqui, ó, gente, eu já terminei as minhas duas carreiras. Já finalizei aqui, né? Já escondi o meu fio e vou iniciar a próxima carreira aqui desse lado. Vou ver mais ou menos aonde dá, ó, daria mais ou menos aqui, né? Igual eu fiz na outra carreira, mais ou menos no sentido, ó, aqui é o primeiro da carreira reta, certo? Aqui é o primeiro. Então, eu vou seguir mais ou menos reto. Vai dar aqui, ó. Então, aqui eu vou iniciar a minha próxima carreira. A gente pegando sempre mais ou menos na reta do primeiro aqui da carreira, da primeira parte, é mais fácil depois de você fazer a divisão dos aumentos ali das correntinhas, né, na curva. Então, aqui eu vou fazer as minhas 3 correntinhas, né, mais 3 pontos altos, para ficar num total de 4 pontos altos. Do mesmo jeitinho que eu fiz nas outras carreiras. Nessa carreira, assim como nós fizemos nessa daqui, nós vamos fazer os 4 pontos altos separados por uma correntinha. Aqui eu pulo 3 pontos de base, vou no 4º ponto e faço mais 4 pontos altos. Aqui, gente, nós vamos fazer igual o motivo que nós iniciamos anteriormente. Nós vamos fazer 4 pontos altos no mesmo ponto de base, pulo 3 pontos separados por uma correntinha. Nós vamos fazer exatamente igual por toda a carreira, inclusive aqui na curva. Nós vamos fazer com uma correntinha de separação cada bloquinho, tá bom? Então, aqui, ó, gente, eu já terminei a minha carreira. Aqui no finalzinho, o meu ficou assim, ele sobrou 5 pontos. Então, o que que eu fiz? Deixei 2 para esse lado, fiz aqui o meu motivo, né? E 2 para esse lado. Se o de vocês aconteceu igual, não tem problema, tá bom? Aqui, gente, ó, nós vamos subir, né, as 3 correntinhas e vai ser ponto alto sobre ponto alto. Igual nós fizemos, né, aqui embaixo nos outros motivos. E aqui vai ser igualzinho essa carreira que nós terminamos agora. Nós vamos fazer, então, os 4 pontos altos, né, seguindo os de baixo. E de espaço vai ter uma correntinha. E daí, nessa carreira, gente, novamente, nós vamos fazer de espaço uma correntinha aqui na curva também.
Porque agora, como o nosso trabalho já está mais aberto, né? Como vocês podem ver, se nós fizermos aqui na curva mais correntinha de separação, ele vai começar a dar umas ondinhas no teu trabalho. Então, você pode fazer com uma correntinha de separação na curva também. Se caso o teu ponto for muito apertado e você sentir que ele começa a ficar muito esticado, com uma correntinha, daí você pode fazer duas lá na curva, tá bom? Mas não, imagino que não é para ficar, tá? Então, nós vamos fazer seguindo assim, por toda a carreira, ponto alto sobre ponto alto, né? Em cima do motivo de baixo, e uma correntinha de separação para todos os bloquinhos, tá bom? Então, aqui, gente, eu já terminei a minha carreira e vamos para a próxima carreira. Aqui nós vamos fazer os 4 pontos altos fechados juntos, certo? Então, eu subo minhas correntinhas, faço o primeiro ponto, segundo ponto e o terceiro ponto, né? No caso, o quarto ponto, e fecho todos juntos. Aqui é fácil, né? Igual nós fizemos nas outras carreiras. Aqui nós vamos fazer ele separado por 3 correntinhas. Então, assim, gente, nós vamos fazer essa separação por 3 correntinhas 12 vezes. Eu fiz aqui a primeira. Quando você fizer 12 vezes as 3 correntinhas, nós vamos estar chegando aqui na curva. Daí eu volto com vocês, tá bom? Aqui eu não vou me, que nem diz, não vou me prolongar na explicação, porque é igual nós já fizemos nas outras partes. 4 pontos altos juntos e 3 correntinhas, repetido 12 vezes. Então, aqui, gente, eu já fiz, né, 12 vezes com separação de 3 correntinhas. Aqui na curva, nós vamos fazer com separação de 6 correntinhas. Nas anteriores, nós fizemos com 7. Aqui, nós vamos fazer com 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer com 6 correntinhas e vamos continuar, né, os 4 pontos altos fechados junto. Então, gente, agora vai ser assim, ó. Deixa eu só fazer minhas correntinhas aqui para não soltar o fio. 3, 4, 5, 6. Então, aqui vai ser assim. Aqui, ó, na reta, nós fizemos por 12 vezes. Se vocês tiverem ficado com o de vocês exatamente com a mesma quantidade de motivos que o meu ficou, vai dar certinho com o meu. Aqui nós fizemos 12, certo? Agora, aqui na curva, nós vamos fazer por 10 vezes esse com 6 correntinhas de separação. Fez aqui por 10 vezes, aqui na outra lateral, nós vamos fazer por 16 vezes, porque aqui nessa lateral a gente começa depois da curva, certo? Então, aqui vai ficar com 16 vezes com 3 correntinhas de separação. Fez com 16 vezes, na outra curva, novamente, 10 vezes com 6 correntinhas de separação. Aí, aqui vai sobrar esses últimos 4, que aqui, nesses últimos 4, nós vamos completar os 16 aqui da reta, que nós fizemos com 12, 13, 14, 15, 16. Então, os 4 últimos aqui, bloquinhos que sobrarem, você vai fazer com 3 correntinhas de separação, certo? Acho que deu para entender, né? Iniciamos com 3, na curva 10 vezes com 6, na reta 16 vezes com 3, na curva 10 vezes com 6 e finaliza aqui os últimos 4 com 3. Então, eu vou fazer toda a minha curva, daí eu volto com vocês. Então, gente, eu já terminei a minha carreira, já cortei o meu fio, né? Já coloquei a outra cor. Quem não tiver trocando de cor, que estiver fazendo com uma cor só, é só continuar. Aqui nós vamos fazer igualzinho nós fizemos aqui, né? Nós vamos fazer ponto alto em todos os ponto alto sobre ponto alto e ponto alto nas correntinhas, pegando
nas argolinhas de trás do ponto, deixando essa da frente sem, né? Não esquecendo de nenhuma correntinha. Aqui vai ser um ponto para cada espacinho, né? Cada correntinha um ponto. Aqui, onde nós fechamos, né? Nós colocamos um ponto alto e aqui já inicia novamente as 3 correntinhas de espaço, certo? Então, nós vamos fazer isso da mesma forma que nós fizemos aqui nas partes de baixo, né? Aqui e aqui. Nós vamos fazer por toda a carreira, sem aumento, sem espaço, só que dessa vez nós vamos fazer só uma carreira. Aqui nós fizemos 2, né? E agora nós vamos fazer só uma, porque daí na próxima carreira nós vamos dar início ao nosso bico. Então aqui, ó, gente, já terminei, ó, a minha volta todinha do meu tapete e agora nós vamos iniciar o nosso bico, certo? Então o bico vai ser assim. O nosso bico, ele é múltiplo de 10. Eu vou mostrar para vocês aqui como que faz ele e daí eu explico para vocês o que vocês fazem a seguir. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos subir 3 correntinhas, né? Para ser o nosso primeiro ponto alto. Então, 1, 2, 3 correntinhas e vamos fazer mais um ponto alto e um ponto alto. Agora aqui, nós vamos fazer 3 correntinhas de separação e nós vamos fazer aqui um ponto alto no mesmo último ponto que nós fizemos aqui. Então, dentro do terceiro aqui, junto com ele, fazemos mais um ponto alto. Vai ficar assim, ó, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Fazemos mais 2 pontos altos, né? Um em cada ponto, para ficar igual do outro lado. Agora nós vamos fazer 3 correntinhas, vamos pular 2 pontos de base, no terceiro vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer 3 correntinhas e já iniciamos o nosso próximo motivo. Pulamos 2 pontos de base e fazemos o nosso ponto. Então aqui, ó, gente, vai ser assim, ó. O início aqui do nosso bico, ele é múltiplo de 10. Porque nós fizemos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele termina aqui. Porque aqui o próximo ponto alto, ele já é o início, né, do próximo motivo. Então, o nosso bico, ele vai ser múltiplo de 10. Então, o que você vai fazer agora? Eu já contei o meu. Eu já contei todos os meus pontos. No meu aqui, ele ficou faltando aqui 3 pontos para terminar. Então, o que eu vou fazer? Esses 3 pontos que eu falta para mim terminar, ao longo aqui da minha carreira, eu vou fazer 3 diminuições. Como que eu faço as 3 diminuições? Vamos supor, as diminuições normalmente eu faço vou só mostrar aqui para vocês, mas normalmente eu faço na parte circular, tá? Aqui é onde normalmente repuxa mais. Então, vamos supor, aí eu fiz aqui que eu teria que pular 2 pontos, por 3 vezes eu vou pular um ponto. Eu pulando 3 vezes um ponto, vai dar os 3 pontos que me falta aqui. Então, façam a conta aí de vocês para não ficar faltando ou sobrando aqui no final. Se ficar, sobrou um ponto do meu, então, um desse daqui, você faz 3. Dá uma separação de 3. Se faltou, diminui. Separa 1. Entendeu? Para não ficar sobrando ou faltando aqui no finalzinho. Porque daí, se você souber quantos falta ou quantos sobra na tua carreira aqui para dar certinho o bico, você não vai colocar aumento ou diminuição tudo num lugar só. Você vai dividir, que nem eu, por exemplo, eu faço um aqui, faço outro aqui do outro lado, faço outro aqui nessa curva, entendeu? Então, já deu os 3 pontos. Então, o nosso bico vai ser assim, ó. Então, ó, já fiz aqui o primeiro, né? 1, 2, 3 pontos altos,
né? Separo por 3 correntinhas. No mesmo local que eu fiz o último ponto, eu faço mais um ponto. Aí, mais 2 pontos, né? Nos 2 pontos seguintes. Então, ele vai ficar assim, 3 pontos e 3 pontos. Os dois do meio no mesmo lugar. 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base. No terceiro, o meu ponto baixo. Faço 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base. No terceiro, eu já inicio o meu próximo motivo, tá bom? Então, nós vamos fazer assim por toda a nossa volta até chegar aqui. Então, aqui, ó, gente, eu já finalizei a minha carreira, já fechei, né, com o ponto baixíssimo. Agora, aqui, nós vamos fazer 3 pontos altos fechados junto. Então, eu vou subir as minhas 3 correntinhas, pego o próximo ponto e o próximo ponto. Igual nós fizemos aqui nessa parte de baixo, que nós fechamos, né, 4 pontos altos junto, aqui nós vamos fechar 3, tá bom? Então, fiz os 3 pontos altos fechados junto, vou fazer 3 correntinhas. Dentro do espaço, eu faço um ponto alto. E agora, nós vamos fazer 3 pontos picô. Então, vai ser assim, ó. Você faz 3 correntinhas. No pezinho aqui do ponto, você faz o ponto baixo, certo? Fiz o meu primeiro picô. 3 correntinhas. Aqui, ó, no pezinho, ó, onde eu fechei o meu picô, eu pego as 2 argolinhas e faço um ponto baixo. Fiz o meu segundo ponto picô. Agora, eu vou fazer o terceiro. 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui, ó, no pezinho, ó. Aqui tá a minha a primeira correntinha, né? Venho aqui nesse pezinho, coloco a agulha, puxo o fio e faço um ponto baixo. Então, eu fiz aqui 3 pontos picô. E agora, eu faço mais um ponto alto dentro do nosso espaço. Então, eu fiquei aqui, ó, com 3 picôzinhos. Faço 3 correntinhas. E aqui, vou fazer novamente, ó, do outro lado, 3 pontos altos fechados junto. Ó. Então, o nosso motivo, ele vai ficar assim. Ó, tá vendo? 3 pontos altos fechados junto, 3 correntinhas. Aqui, se você quiser, você pode, se o teu ficar muito espaçado, você pode fazer com 2 correntinhas também, tá? Eu prefiro fazer com 3, porque normalmente o tapete, depois que a gente lava, ele dá uma encolhidinha. Então, você fez aqui as 3 correntinhas, daí um ponto alto, 3 pontos picô, um ponto alto, 3 correntinhas, e os 3 pontos altos fechados junto. Aqui, nós vamos fazer 3 correntinhas, e aqui, nesse ponto baixo, nós vamos fazer um ponto baixo em relevo. Como que você vai fazer? Então, você fez as tuas 3 correntinhas, vem aqui, ó, por trás dele, puxa o fio e faz um ponto baixo. Ele vai dar a impressão, depois de pronto, de ser um ponto alto, tá bom? Mas ele são 2 pontos baixos, um em cima do outro, né? 3 correntinhas e vou para o meu próximo motivo. Aqui, novamente, vou fazer os 3 pontos altos fechados juntos, ó. Tô com os 3 pontos na agulha, igualzinho eu tava fazendo lá nos 4 pontos altos. Puxa tudo de uma vez, né? E fechei os 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas, um ponto alto dentro do intervalo. Aqui eu vou fazer os meus 3 pontos picô. Então, aqui eu faço o primeiro picô, faço as 3 correntinhas, o meu próximo picô, mais 3 correntinhas e o meu próximo picô. Então, eu fiz aqui 3 picô, novamente mais um ponto alto dentro aqui desse espaço. Agora, 3 correntinhas, né, de espaço, faço mais do outro lado 3 pontos altos fechados junto. Ó, fechei meu ponto alto
Então, o meu motivo ficou assim. Gente, essa daqui é a nossa última carreira do bico, tá? Essa é a carreira final. Então, eu faço 3 correntinhas e aqui eu vou fazer um ponto baixo em relevo, né? Vou pegar o ponto por trás e faço o relevo. 1, 2, 3 correntinhas e começo novamente o meu outro motivo, né? Os 3 pontos altos fechados juntos. Então, gente, ele vai ficar assim, ó, por toda a volta, tá bom? Por todo o trabalho. Então, eu vou fazer a minha volta aqui e já volto com vocês. Gente, finalizei o meu tapete, né? O tapete da pia. Olhem que lindo que ele ficou. Esse tapete, ele ficou medindo 80 de largura, né? Por 56, né? Aqui a altura dele. Aliás, desculpe. 80, né? De comprimento por 56 de largura. Mas, gente, olha como ele ficou lindo, lindo, lindo essa combinação de cores. Esse tapete, ele ficou pesando 400 gramas. O jogo dele completo, esse tapete da pia, mais o tapete do vaso e a tampa do vaso, ele ficou pesando 960 gramas. Então, com um pouco menos de 1 quilo, você consegue fazer um jogo de banheiro. E lindo, olhem que lindo. Ó, esse é o que eu tinha mostrado já no início do vídeo para vocês. Esse eu fiz o marrom com bege, para vocês verem, né, a combinação de cores. Quem quiser também, é claro, dá para fazer ele inteiro de uma cor só, fazer só o bico de outra cor, mas ele fica muito bonito, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né, da nossa videoaula. Aqui, ó, o verde para vocês verem, vou colocar aqui junto com o marrom, para vocês verem, né? Ambos os dois ficaram muito bonitos. Se você gostou, dá o seu like, se inscreve no nosso canal, tá bom? Porque eu vou mostrar um pedacinho do tapete da nossa próxima videoaula. Aqui, ó, gente, só para vocês verem, eu dei uma ajeitada mais ou menos aqui. Essa daqui vai ser a nossa próxima videoaula, vai ser uma passadeira de Natal. Então, nós vamos fazer uma passadeira com pinheirinho em 3D ou relevo, né? Como vocês quiserem chamar, tá bom? Olha que lindo que ele vai ficar, gente. Tá em andamento ainda, né, a peça. Daí eu vou terminar essa peça, vou fazer a videoaula e daí eu trago para vocês. Então, gente, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, ativa o sininho para ficar ligada na próxima aula.